Tenho 65 anos e sempre quis correr, mas hoje me sinto velha. Como é que eu faço? Veja, primeiramente, não existe idade ideal para você começar a correr. Existem situações que você precisa estar atento ou atenta para você poder correr com segurança. Por quê? A corrida é um esporte é uma atividade física, mas ela também pode ser um esporte competitivo dentro do atletismo, né? E a melhor competição que você pode ter durante a corrida é você com você mesmo, no sentido de que você chegar do ponto A ao ponto B sem estar morto, caído pelo caminho, né? Meu nome é Zac Moreira, sou fisioterapeuta, faço atendimentos presenciais e online, tenho um perfil no Instagram e esse é o canal Mover e Viver, onde você vai sempre me ver falando sobre movimento. E hoje a gente vai falar sobre corrida. Essa dúvida que surgiu de uma seguidora no meu canal do Instagram, ela tem uma relação muito forte com a falta de segurança com a gente correr. Tem dor no joelho, às vezes acha que correr não é para ela, às vezes acha que porque começa a correr e não consegue segurar o tempo de corrida. Então nesse vídeo eu vou falar de algumas coisas que você precisa estar sempre atento antes de você resolver correr. Porque corrida é um esporte extremamente democrático. Você pode fazer essa atividade sozinho, sem ninguém, certo? Não é a melhor forma, não é o mais recomendado, principalmente depois de uma certa idade. Eu sugeriria que você procurasse um profissional de educação física, mas antes veja se os seus exames cardiológicos, se os seus exames de sangue estão em dia, se está tudo ok, se você está tranquila para você começar uma atividade física. Essa atividade física, que é a corrida, ela não necessariamente precisa começar na corrida. Essa é a primeira coisa que eu queria falar com você. Para correr, você não precisa começar correndo. Você precisa sim começar caminhando, ok? Não pode ficar preso ao aspecto de eu preciso correr. Então, o processo da corrida, ele é um processo de iniciação, no caso, ele é um processo muito progressivo e precisa respeitar a sua individualidade. Primeiro, você tem o seu histórico fisiológico, né? Você pensar se você pode correr, se você já correu antes, eu fui atleta, mas você tem 65 anos, você foi atleta aos 15, temos uma diferença muito grande aí de tempo, então sua fisiologia já não é mais a mesma. Você pode até ter lá no seu cérebro como é que você corria e tal, isso estava tudo muito bonitinho, mas a estrutura corporal, ela precisa estar sempre bem estimulada. Então, esse é o primeiro ponto, você precisa entender essa individualidade sua, para saber se você já praticou alguma atividade física e foi uma prática de atividade física de elite, foi amadora, foi na escola, ou você sempre se manteve, só que você deu uma pausa de 1 ou 2 anos e agora você resolve voltar a fazer uma prática desportiva e no caso você vai mudar, eu fazia vôlei, aí eu fazia vôlei com as amigas, eu fazia uma vez por semana e tal, aí depois eu parei e agora eu voltei, né? Vou resolver voltar, só que eu quero correr. Aí você precisa estar atento porque é uma outra atividade também e se você fez vôlei, por exemplo, que é muito impacto, a corrida também tem bastante impacto. E aí é um outro ponto que eu quero falar. Você, respeitando a individualidade do seu corpo em relação ao seu histórico fisiológico, seu histórico de atleta, né? Então, você precisa saber disso, né? E respeitar isso, porque dependendo da certa idade, você não pode começar pensando no que você era, você vai começar do ponto onde você está. Você tem condicionamento físico hoje? Aí você faz uns testes, o profissional de educação física vai guiar você melhor nesse sentido, mas geralmente é um teste de 3 km ou 2,6 km, eu acho. Desculpe se eu estiver falando besteira, mas você faz um teste de condicionamento físico e aí você vê onde você está naquele momento. Aí, a partir dali você vai começar caminhando, correndo, depois mais correndo do que caminhando, depois só correndo. Mas isso é progressivo, é uma escadinha, ó. É isso aqui que eu vou mostrar aqui, ó. Vai devagarzinho, vai subindo, até você chegar num platô onde você vai já estar correndo. E aí você vai progredir na corrida, que é outro processo, tá bom? Então, respeitando o processo individual e respeitando a sua progressão da caminhada para a corrida é o primeiro ponto.
ok? O segundo ponto, depois que você começa a correr, aí a gente fica brincando, a corrida é como se fosse uma pirâmide financeira. Depois que você começa a correr, não é necessariamente que você precise, mas você precisa, na verdade. Você precisa fortalecer, tá joia? Você precisa fortalecer seus músculos, porque sua estrutura vai ser demandada, tá? Você tem uma estrutura física, no caso, digamos que aqui sejam minhas pernas, eu tenho meus músculos, eu tenho meus pés, só que eles estão preparados para uma demanda do dia a dia, da caminhada, do trabalho, para o carro para o trabalho, eu fico sentado, depois eu levanto. Então, essa é a demanda que meu corpo assume todos os dias. E a minha capacidade do meu corpo está associada com a demanda que eu tenho no dia a dia. Quando eu começo a correr, eu subo minha demanda. Se eu subo minha demanda, eu solicito mais da minha estrutura física. Se eu solicito mais da minha estrutura física, eu preciso reforçar a minha estrutura física. Aí eu preciso fazer exercício de fortalecimento. Eu preciso necessariamente entrar na musculação, Zac? Não. Você pode fazer exercício de fortalecimento em casa. Agachamentos. Você pode fazer exercícios a fundo. Você pode fazer exercícios de salto para você fortalecer a panturrilha. Exercícios de panturrilha também são exercícios importantes para você fazer as suas atividades, tá? Você está gostando desse conteúdo? Eu acho que ele vale uma inscrição no canal, um joinha, certo? E apertar o sininho para você receber notificações. Na verdade, esse vídeo tá legal, dá aquela curtida e vamos seguir em frente. Então, entendendo o processo de que você aumenta a demanda, aí você precisa melhorar a capacidade do seu corpo, vamos seguindo adiante. Aí você precisa fazer uma atividade de fortalecimento. Não necessariamente precisa ser musculação, pode ser funcional, pode ser um crossfit. Eu faço crossfit para me manter ativo também. Crossfit é aquele lugar que a gente vem e diz assim, ainda bem, vamos lá, malhar, depois você faz assim, tipo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí depois você diz assim, ainda bem que eu vim. Eu ainda tô na parte do, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E faço outras atividades também de mobilidade e tal. E uma terceira coisa é você ficar atento também ao processo de nutrição, tá? Por quê? Mais uma vez, você vai aumentar a demanda, você precisa melhorar a sua capacidade. E capacidade não é só você trabalhar a estrutura física, né? Você também precisa melhorar seu fornecimento de combustível para o seu corpo, tá? Que são o que constrói a musculatura da gente para a gente poder se manter correndo sem desgastar tanto, sem perder a massa muscular. Porque a corrida, inclusive, eu não sei se você sabe isso, mas a corrida, ela não necessariamente emagrece, mas ela ajuda você a adquirir hábitos saudáveis que ajudam você a emagrecer. Olha que interessante. Então, a corrida não necessariamente ela vai aumentar o metabolismo num nível tão grande que vai fazer com que você perca, você diminua. O que vai diminuir a gordura, digamos assim, o seu peso, vai ser a mudança de hábito alimentar associada ao esporte, da prática da corrida, tá bom? Então, entendendo isso, essa curiosidade, eu queria passar para você agora a ideia de que você precisa também procurar se alimentar melhor, tá? Vou lhe dizer, é muito mais interessante você procurar um nutricionista para isso. Não precisa necessariamente que você tenha um acompanhamento nutricional longo e tal, mas você precisa trabalhar um pouco mais a sua consciência da sua alimentação. Comer bastante fibra, comida de verdade, né? Saladas, bastante saladas, ver a sua ingesta de ferro, porque usa muito ferro enquanto você corre, você precisa de oxigênio. O ferro é uma estrutura importante para o nosso corpo. O carboidrato dá energia mesmo e a proteína. Tendo isso, no geral, você já está fazendo um bom trabalho com o seu corpo, tá bom? Aí você não precisa pensar em emagrecer, você não precisa pensar em ficar forte, não precisa nada. Você precisa pensar em, preciso me alimentar bem para ingerir bom combustível para o meu corpo, preciso fortalecer a minha estrutura e preciso, assim, progredir lentamente, progressivamente na minha corrida para que eu possa chegar ao meu objetivo de correr. Você pode fazer isso tendo 25 anos, você pode fazer isso tendo 65 anos, entende? Então, essa é a minha resposta para a dúvida que surgiu no Instagram. Se você quiser mais vídeos sobre isso, você pode ir lá no meu Instagram e pode também deixar sua dúvida em relação à corrida, deixar sua dúvida em relação ao que você tiver
em relação ao movimento mesmo, a dores. Eu sou um fisioterapeuta, trabalho de forma presencial e trabalho também de forma online. Então, se você quiser entrar em contato, é só usar os contatos que estão aqui no vídeo. Eu agradeço muito a sua atenção. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Mover é Viver. Assine o canal, ative lá o sininho e deixa aquela curtida aqui no vídeo, tá bom? E até a próxima. Lembrando que mover é viver.